Falando também sobre seleção brasileira, porque, como eu disse, é reta final de data FIFA, o último jogo das eliminatórias. Para a seleção brasileira não vale muita coisa, mas a adversária ainda busca aquela vaguinha na repescagem para a Copa do Mundo do ano que vem. Teremos Bolívia e Brasil na altitude, 4.100 metros, mais de 4.100 metros o jogo de amanhã. E teremos um time diferente. Eu vou pedir para a gente colocar aqui no nosso telão, para a gente começar o nosso debate, né? Porque o Ancelotti falou hoje em entrevista coletiva e já aponta uma escalação completamente diferente daquele jogo do 3-0 sobre o Chile semana passada no Maracanã. Temos Alisson, e aí a dúvida na lateral direita, Vitinho ou Wesley, Fabrício Bruno e Alex, né? Ou Alexandro, né? Como você preferir. Caio Henrique, Andrei Santos, Casimiro está suspenso, vale lembrar, recebeu o cartão amarelo no Maracanã. Bruno Guimarães, Lucas Paquetá. De um lado, Samuel Lino, ganhando uma oportunidade para estrear na seleção brasileira. Luiz Henrique, que entrou muito bem no jogo contra o Chile, e o Richarlison de camisa 9. Quando a gente bate o olho, né, Ana? Alisson e Bruno Guimarães, né? São os remanescentes daquele time. Claro, o Wesley pode começar jogando também, mas é uma grande mudança que faz o Ancelotti, algo até esperado, né? Como eu disse, não vale muita coisa para o Brasil, ele quer observar. Desde que ele convocou esses jogadores, a gente já falava muito sobre isso, né? De ser uma convocação para observação pensando na Copa do Mundo. É isso, né? A gente fala, o Brasil já está classificado, não vale nada. Vale muita coisa. Primeiro porque é um trabalho que acabou de começar. Então vale para ele se integrar com esses jogadores, né? Ele até falou sobre alguns nomes, alguns jogadores que ele não conhecia. O próprio Douglas, né, que fez uma estreia excelente, estava 9 anos sem ser convocado e ele falou, não conhecia esse jogador, é bom para conviver, eu acho que para isso é importante também. Agora, tem nomes muito legais, né? E como é importante você ter uma seleção que volta a ser organizada, principalmente defensivamente, que você volta a valorizar esses jogadores. Porque nós passamos 2 anos, e eu me incluo nessa, falando, não, gente, essa geração não dá, esse time não vai para frente, pelo amor de Deus. A gente tem bons jogadores, mas eu acho que faltava um pouco de competitividade. E eu acho que ele traz isso, né? São 3 jogos que o Brasil está sem sofrer gols, isso é importantíssimo. O Brasil tem a pior defesa dos 6 primeiros classificados. Aí vai falar que os zagueiros são ruins? Não, era um time que estava bastante desorganizado, né? Então eu acho que isso é importante. Nós temos uma boa linha de defesa, o meio-campo, que eu acho que é a principal mudança para mim. Eu não gostei muito do Brasil jogando com 2 volantes e 4 atacantes, mesmo esses 4 atacantes, um deles fazendo essa função de meia. Quando o Brasil passou a jogar com 3 meias, né? Quando ele mexe no time com a entrada do Paquetá, o time flui melhor com 3 meias. Então, eu acho que essa, para mim, até o futebol do Bruno Guimarães, que não estava aparecendo tanto no primeiro tempo, fluiu melhor quando fez as modificações no meio-campo. Então, acho que, para mim, essas são as grandes novidades, né? A entrada do Paquetá como titular e o Luiz Henrique, que foi a grande novidade, um jogador fisicamente muito acima dos demais, tecnicamente. Eu gosto sempre de falar o seguinte, é um jogador que segurou a final da Libertadores com um jogador a menos durante o primeiro minuto de jogo, ele tem que ser muito valorizado no nosso futebol, e o Luiz Henrique é um deles, né? É esse cara, na verdade. É um cara que se destacou nesse jogo muito pelo poder físico, né? Pelo 1 a 1 e essa velocidade que ele tem. Ele deu uma desequilibrada nesse jogo, Belli. Mas eu te pergunto se, eventualmente, o fator altitude pode ser um complicador para esse Luiz Henrique, que é veloz dentro de campo e que, às vezes, vai para esse mano a mano com mais intensidade. Ou, de repente, a preparação física também já sinalizou de que isso vai ter que ser dosado. Acho que a altitude é um problema para todo mundo, né? O Brasil não está acostumado a jogar nesse nível, acima do nível do mar, então vai ser complicado, ponto. Agora, os 3 jogadores do Brasil de frente, Samuel Lino, ele é um cara que tem esse 1 contra 1 também, ele tem essa imprevisibilidade, o Luiz Henrique, idem. O Luiz Henrique é fisicamente mais forte, bem como o Richarlison. Então a gente está vendo, né, 2 jogadores que são mais fortes, podem disputar ali nessa situação realmente de mais desgaste. É natural também que isso seja sofrido. Acho que a ideia do Ancelotti, para além dos testes dos jogadores, porque pode não valer nada ali na tabela, do modo geral, mas acho que até para esses atletas vale alguma coisa, né? Porque é a chance que eles têm de mostrar o futebol deles para o Ancelotti, um novo técnico, numa situação muito adversa, porque a altitude é uma situação adversa. A tendência é, obviamente, a gente ver um Brasil talvez um pouco mais desconfortável com essa questão da altitude. Isso é inevitável, não tem como fugir disso. Pode atrapalhar o futebol de todo mundo? Pode atrapalhar. A bola voa diferente, né? A bola rola diferente. A gente sabe, a gente escuta muitos relatos a respeito disso, mas eu acho que, fisicamente falando, é importante a gente ter esses 2 atletas, tanto o Luiz Henrique quanto o Richarlison ali no terço final, para, quem sabe, dar um pouco mais de poder para o Brasil nesse sentido. Cansou? Tá cansado? Mas no físico eles podem acabar desequilibrando. De certa forma, digamos. Desculpa, eu fui levantar aqui as 2 últimas
Atuações do Brasil contra a Bolívia foi em La Paz, né? 3.600 metros, 2017 e 2022. Um empate em 0-0 e depois um 4-0 sob o comando do Tite, pré-Copa do Catar. Então, assim, temos bons resultados na Bolívia, mas todos com dificuldade, né? Até esse resultado de 2022, até o Tite, à época, ficou surpreso, porque ele esperava que o Brasil tivesse um bom desempenho, mas aquela seleção estava tão focada, estava tão engrenada naquele momento que ela chegou naquela altitude e superou. Claro, a gente tem uma diferença que é mínima, né? 4.100 para 3.600, mas eu acho que deve ser máxima dentro desse contexto, né? Esse era o ponto que eu ia tocar, né? O número talvez seja mínima, né? Mas eu acho máxima. que é a sensação. Porque quando a gente vai analisar, por exemplo, um jogo de Libertadores, aí não necessariamente na Bolívia, né? A gente fala, por exemplo, da LDU em Quito. É uma diferença de mais de 1.000 metros do Já jogo em Quito para esse jogo em El Alto, né? Que não é comum também. É o segundo estádio mais alto, né? Onde se disputa futebol. Então, a gente até lamenta, de certa forma, que um momento de teste, tudo bem que o certo era não estar fazendo tanto teste nesse momento. Mas a tabela coincidiu e a seleção brasileira tem esse compromisso. Acho que também não é pra gente olhar para esse jogo, por mais que seja esse momento do Ancelotti conhecer alguns jogadores e também não querer determinar verdades absolutas. Isso porque é muito importante a gente sempre deixar isso como um componente do jogo. Porque não é só Bolívia. o jogo, né? É o comportamento do cara no treinamento, junto com a equipe, é o dia a dia, é aquilo que a gente não vê. O jogo, ele é só parte da convocação, né? É a parte que a gente consegue ver. Mas eu acho que o contexto do que você vive ali com o grupo de jogadores também é muito importante. Eu sei que na época do Tite, teve jogador que perdeu chance de estar na Copa porque ele não era um cara legal no treinamento, assim, ele não treinava no nível dos outros, ele não entregava comprometimento no nível dos outros. Então, assim, beleza, ele joga bem no clube, mas o comprometimento dele treinando não é dentro do que o treinador considera o ideal. Então, acho que isso também é importante. Quando a gente vai pensar em Copa do Mundo, a gente não vai ter muito mais o que fazer, né? Nós temos alguns amistosos, mas ele precisa desse dia a dia. E, infelizmente, esse dia a dia é também pensando num jogo dentro de uma altitude. Eu acho que o jogo, ele é a cereja do bolo nesse contexto. Eu acho que a reunião desses jogadores, estar com o treinador, é o que pesa mais nessa data FIFA. Bom, a gente vê no meio-campo desse time para o jogo contra a Bolívia um tripé, o que a gente não viu no primeiro jogo contra o Chile. Será que a altitude foi o fator que fez ele colocar o Paquetá nesse meio de campo ou não? Vocês acham que tem a ver com o que o Ancelotti observou do jogo da Bolívia? Eu acho que foi o do jogo do Chile. Tanto que o Brasil não rendeu com 2 volantes e 4 atacantes no primeiro tempo no jogo contra o Chile. Finalizou bastante, que foram 14 finalizações no primeiro tempo. Eu tive a oportunidade de trabalhar no jogo, mas era um meio campo preso, que dependia muito mais do passe dos zagueiros, da movimentação dos laterais, do que propriamente o meio campo. Tanto que o Bruno Guimarães não conseguiu se destacar tanto. Se sentia falta dele. E a partir do momento que ele muda o time no segundo tempo e ele traz o Paquetá, o time jogo brilhante, mas acho que dentro do contexto, acho que foi melhor do que o primeiro tempo. E eu acho que a modificação passa muito por isso. O Brasil ficou mais confortável jogando com 3 homens no meio campo e não com 4 atacantes. É por aí, Belly, concordo. Acho que é por aí. Assim, o Paquetá jogou muito bem, né? Pediu passagem no último jogo. Paquetá e Luiz Henrique, eles entraram e mudaram um pouco a história daquele segundo tempo que estava devagar, estava muito amarrado. O Brasil fez um bom primeiro tempo, com muito volume e pouca conversão. E aí, vira no segundo tempo, o Brasil se desencontra. Tem muita dificuldade de manter o controle que teve no primeiro tempo e de produzir como produziu. E aí, com essas duas mudanças, principalmente, a entrada do Paquetá e a entrada do Luiz Henrique, o Brasil aflora novamente. A gente vê novamente a seleção conseguindo agredir a equipe adversária. Eu acho que é mais ou menos por aí. Além disso, acho que cabe dizer que com o Paquetá no meio de campo, o Brasil tende a ter um pouco mais de controle de bola. E na altitude, isso é muito importante. Porque se a gente está falando de um jogo que fisicamente vai ser desgastante, é importante o Brasil manter a posse até como forma de se proteger. Bom, eu falei até do jogo da Bolívia, não, do jogo contra o Chile, obviamente, né, nessa observação. Não, podia ser pensando no adversário também, claro. Mas claro que passou muito também pelo que ele viu do time em campo contra o Chile, né. O Ancelotti falou um pouquinho sobre as mudanças que vai fazer na equipe para o jogo de amanhã contra a Bolívia a partir das 8h30 da noite. E a gente confere agora o que disse o comandante da seleção hoje pela manhã na sua entrevista. Sí, a idea que tengo es mudar un poco, no solo os jogadores. Agora estamos treinando, evaluando o cansancio dos jogadores. Depois temos que considerar que tem uma componente que temos que evaluar. Isso pode mudar a estratégia do jogo, obviamente. Estou
buscando informações para jogadores que han jogado aí, mas eu não tenho muita experiência nisso. Só uma vez, em 86, joguei o Mundial, mas temos que considerar que o equipo nacional do Brasil jogou aí muitas vezes e muitas pessoas que trabalham agora aqui têm experiência, os médicos, os físios, os jogadores. Então, não é nada novo para o equipo nacional. Pode ser para mim, então eu tenho que confiar nas pessoas que têm mais informação que eu. E a ideia que temos mudar um pouco a estratégia, sim, e também alguns jogadores. Não, eu considero isso uma experiência muito bonita. Nunca he estado em Bolívia, nunca he estado em La Paz. Para mim é uma experiência importante e tenho ganas de fazê-lo. Tenho ganas que o meu equipo possa fazer bom jogo amanhã. E, como sempre, o objetivo é ganhar o jogo. Però encantado e com ganas de chegar a Bolívia. Sempre vale destacar o quanto é legal ver um cara do tamanho do Ancelotti vivendo coisas novas no futebol, né? Um cara que ganhou tanta coisa. Nem sempre o novo é positivo, né? A respiração, por exemplo, na altitude não vai ser tão legal, mas enfim, ele vivendo experiências novas como técnico de uma seleção brasileira com tantas opções, né, Belly? A gente volta a falar sobre esse momento de observação. Se a gente colocar a convocação como um todo, e aí não sei o que ele vai fazer no decorrer do jogo, vão ficar faltando, né, tirando os goleiros, né, o Bento e o Hugo Souza, 2 jogadores de linha para serem observados só. Então, claro, lembrando que o Caio Jorge foi cortado, teria o Jean Lucas e o Andreas Pereira, né, contando com ele vai observar, claro, o que a Ana falou, o dia a dia, o que o jogador vai entregar no treinamento e também observar se ele consegue aplicar aquilo dentro de campo na hora do jogo também, na hora que vale, né? A nossa fase de teste está um pouco tardia, mas é o que ele tem. Vamos focar em 2002, né? Se apegar às coincidências. É isso. Vamos focar em 2002, vamos focar no lúdico ali, né? Na mística. Treinar o Palmeiras, a Itália, o Ancelotti italiano. Vamos pensar nisso. Mas deixando o lúdico de lado, é isso, é o momento que ele tem, né? E ele tem, de certa forma, uma oportunidade para fazer esses testes agora. Repito, não é dentro das condições que a gente considerava como ideais, mas são as condições que ele tem. Dito isso, é o que ele pode fazer no momento. Testar, rodar os jogadores, entender, até mesmo, claro que num longo prazo, num médio prazo, né, Copa do Mundo ano que vem, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu imagino que o Ancelotti já tem, assim, uma base, ele já tem, sim, uma ideia de time muito consolidada, só que muita coisa pode acontecer nesse meio de caminho. Os jogadores podem ter algum tipo de queda de rendimento, pode acontecer, sim, de ter lesão, a gente torce para que não, mas é uma possibilidade, isso tem que estar no radar dele. Eu acho até por isso que ele tem esses possíveis 70 nomes que ele falou em uma das coletivas, né? Eu tenho mais ou menos 70 nomes, ele tem que trabalhar com todas as possibilidades que ele tem. Ainda falando sobre observação de jogadores, o Ancelotti, durante a sua entrevista, foi questionado sobre o Rodrigo, também sobre o Endrick, que foi na pergunta do nosso colega Marcelo Correge, e ele respondeu se não ter esses jogadores nessa convocação faz com que ele talvez tenha pouco tempo de observação deles, ou se a memória sobre esses atletas é o que conta. Vamos dar uma olhadinha, então, na palavra do Ancelotti. Obviamente a memória conta, porque eu... Para falar de un jugador que es Rodrigo o conozco muy bien, estoy cierto de lo que él puede aportar para el equipo. Entonces, pero no, ahora no, he dicho, estamos evaluando 70 jugadores, evaluamos todos los jugadores al mismo, mirando a él a nivel físico, a nivel técnico, a nivel táctico, para formar un equipo para el Mundial que sea lo más competitivo posible. No hay un favorito, no, porque la verdad es que el campo no nosotros va a decir quién son los jugadores para la Copa del Mundo. Es el campo, el juez que nunca falla.
Ana Thaís, me conta, o campo nunca falha? Nunca falha. Não, e tá claro aí, ninguém vai jogar com nome, né? Você pode ser o tal que você não vai jogar aqui, não. Tem que jogar lá no seu clube e aí sim você vai ser convocado. Eu acho que essa tá muito claro desde a primeira convocação dele. Eu acho que esse é o ponto que, pra mim, ficou claro nessa resposta, né? Quando ele fala que o campo nunca falha. Se o cara estiver jogando, estiver bem, não tem porque ele não ser convocado. Não é porque ele conhece o Rodrigo que ele vai convocar. Eu vou te convocar porque você é meu amigo. Não, você vai convocar se você estiver jogando bem. Se você chegar na seleção pra ajudar. A mesma coisa é o Endrick. O Endrick precisa voltar a jogar, gente. A gente já tá vivendo o quê? Desde aquela atuação dele nos clássicos com o comando do Dorival. Depois ele jogou a Copa América, começou como titular e não jogou mais. Ele nem começa como titular, na Copa América ele entra porque o Vini Júnior fica suspenso para o jogo da eliminação da seleção brasileira. Ele nem joga a Copa América, né? E aí depois no Real Madrid ele também vai jogar mais a Copa do que a La Liga com o comando do Ancelotti. Ele estava lesionado, então assim, ele precisa jogar, tem que ver como vai ser a temporada dele, ninguém vai ser convocado por nome. Isso vale para um jogador badalado, quanto para outros jogadores também. E eu acredito, e ele já deixou isso claro em outras entrevistas, que talvez um jogador que tecnicamente não seja o mais badalado, para ele vai cumprir funções que sejam mais interessantes do que um jogador mais badalado que vai ser convocado por nome. Então assim, 70 nomes no radar, trabalhem. Não invejem, trabalhem. Eu concordo, inclusive. Acho que precisa mostrar. E o Rodrigo vive uma situação até atípica no Real Madrid, porque é um começo de trabalho, né? O Xabi Alonso, substituto do Carlo Ancelotti, não colocou o Rodrigo com alta minutagem no começo da temporada. Isso já vem desde a Copa do Mundo de Clubes. Mas eu acho ainda improvável, Beli, não sei se você concorda comigo, observar uma seleção brasileira, e a gente fala, né? A gente volta a lembrar, tem mais 4 convocações até a Copa do Mundo de 2026. Eu acho que Rodrigo, Vini Júnior, claro, que é titular, tem o lado dele ali já garantido, o jogador que foi melhor do mundo na última temporada. E o Éder Militão é outro que eu coloco nessa balança também de jogadores do Real Madrid. Eu vejo com um espaço a mais ali para chegar nessa seleção do Ancelotti. Claro que o Endrick é um caso à parte, porque o Endrick foi para o Real Madrid para ser reserva, né? Acho que quando o Real Madrid contrata o Mbappé, o próprio Endrick sabe que o espaço dele vai ser bastante reduzido, um jogador que joga só nas Copas. Acha que um desses 3 que eu citei precisa mostrar mais nesse sentido? Acho que o Rodrigo, por exemplo, entra nessa? Ou também vê como improvável o Rodrigo não ganhar minutagem, pelo menos nas próximas convocações? Eu vejo a tendência de um Rodrigo ganhando mais minutagem, porém, ele precisa dessa minutagem até mesmo para ser convocado. O Ancelotti, no clube, né? No clube, exatamente. Então, assim, é um pouco complexo. A gente não tá na cabeça do Xabi Alonso para entender o objetivo dele dentro do comando do Real Madrid. Mas é um jogador importante, acho que quanto a isso não resta a menor dúvida. A memória importa, como ele falou muito bem. Eu acho que parte dessa convocação, principalmente a convocação do Richarlison, ela também tem um quê de memória, porque o Richarlison, quando trabalhou com o Ancelotti, trabalhou muito bem, foi o auge, né, do Richarlison ali enquanto jogador. O Richarlison e o Casemiro, ele traz de volta para a seleção muito por conta disso também, né? É isso. Ele conhece esses atletas, ele sabe o que eles podem render, mas é isso, o trabalho ele tá concomitante à memória, né? Não adianta ele ter boas memórias desses atletas e de outros atletas também, a partir do momento que esses atletas não estão demonstrando dentro de campo que merecem essa convocação. Acho que a tendência é a gente ver um Rodrigo convocado sim, mas ele precisa ganhar mais minutagem dentro do Real Madrid. Rodrigo bem fisicamente, para mim, ele é convocado. E é complexo entender o que vai acontecer com o Rodrigo, né? Porque tinha a possibilidade dele sair, que ele poderia ir para o Arsenal. Tem que entender como é que ele vai brigar por vaga no time titular do Real Madrid agora, com essa nova formação, esse novo modelo de jogo. E a sensação que eu fiquei no final do Mundial é que ele estava no fim da fila. E aí, quando fecha a janela e ele permanece... É muito complexo você correr atrás num lugar onde você, de certa forma, estaria confortável, né? Sim. Você tá ali, você tem suas conquistas, você era o titular, você jogava, e de repente você volta pro fim da fila, e como é que você vai readquirindo esse espaço? Então, assim, vai ser um trabalho também pro Rodrigo, importante nesse momento, entender o que o Real Madrid vai querer, o que o Xabi Alonso vai querer com ele. Porque de novo, beleza, o Rodrigo precisa ter minutagem. Mas será que vai ter? Com a Copa do Mundo batendo na porta, tem mais uma janela até lá, né? Tem a janela de janeiro, né? Será que vai ter? A minha dúvida é essa, porque aí às vezes tem um cara que tá jogando aqui no Brasil que tá apresentando, de repente, mais do que o cara que tá no banco de reservas do Real Madrid. E aí o cara que tá no banco de reservas do Real Madrid é tecnicamente superior, mas o que tá jogando aqui no Brasil tá com mais volume de jogo, tá quente, né? E eu acho que o exemplo do Luiz Henrique, para falar de ligas, né? E
acho que até embaralha muito a nossa análise, né? Porque o que a gente viu o Luiz Henrique fazer no lanterna das eliminatórias, não brigava por mais nada, mas é um jogador que ganha muitos pontos. Pois é. Acho que com o Ancelotti, com a torcida abraça muito. Porque a gente não tem nenhum atacante no perfil dele, né? E aí esses espaços vão sendo reduzidos também, né? Talvez os jogadores a serem observados por Ancelotti, o Luiz Henrique tenha sido o que mais ganhou pontos, né, nesse primeiro momento. A gente brincava, né, sobre quem ganhou e quem perdeu na semana passada. A gente falou que o Luiz Henrique foi um desses caras que ganhou pontos, o Paquetá com toda certeza. A gente falou sobre a participação do Martinelli, que foi um pouco apagado no primeiro tempo do Brasil, né? Exatamente. Aí é um cara que acaba perdendo pontos nessa corrida aí pela convocação de 2026. Mas o Luiz Henrique, realmente, assim, ele dispensa maiores apresentações, né? É um jogador que tem muita qualidade técnica, a gente já sabia disso. Ele faz o ano de 2024 do Botafogo ser mágico, assim, repartindo responsabilidade sim, mas sendo o grande protagonista, e ele vai jogar numa liga que não é tão badalada, né? Então fica a dúvida, caramba, como vem esse Luiz Henrique? Como vai aparecer? E quando ele vai pra Rússia, a gente fala, pô, ele abandonou a chance de ir pra Copa do Mundo. Não, tá aí. Futebol esfrega na nossa cara que a verdade absoluta de hoje acaba em um dia, né? E sabe que agora, falando sobre os atacantes, eu lembrei de uma outra pauta que eu fiquei pensando durante o dia, que é a questão dos centroavantes, né? Eu queria muito que o João Pedro tivesse uma sequência como camisa 9 da seleção brasileira. Eu acho que é muito nocivo, são 12 testes de centroavantes desde a Copa pra cá, né? De camisas 9. E todos com muita dificuldade, porque joga 45 minutos, joga mal, sai no intervalo, não volta mais, não volta nem na próxima convocação. Já aconteceu com o próprio João Pedro, né? Exatamente, quando estava no Brighton. Com vários. Então, assim, eu tinha muita expectativa que... Por quê? O que acontece? Quando ele muda o time no segundo tempo, o time melhora, a bola passa a chegar com mais qualidade para finalização, o João Pedro já vai saindo do time. E no primeiro tempo, o João Pedro teve a forma de atuar muito em função dessa escolha tática de jogar com 4 atacantes. Ele trocava ali, né? Hora ele vinha jogar como um 10, hora ele aparecia como um 9. E eu queria muito que um centroavante tivesse uma sequência. Eu sei que temos poucos jogos, né? Tem poucos testes daqui até a Copa do Mundo. Mas eu queria muito que um centroavante tivesse uma sequência aí de pelo menos mais um primeiro tempo, pelo menos mais um jogo, para a gente entender quanto o cara fica confortável dentro das mudanças, porque eu acho que senão a gente nunca vai definir um camisa 9. Eu tenho muitas dúvidas se esse camisa 9 é o Richarlison. Bom, a gente ainda vai falar muito mais de seleção brasileira ao longo do programa de hoje. A gente vai ao vivo para a Bolívia também trazer as últimas informações, porque a seleção, afinal de contas, está em deslocamento, né? Vai chegar em solo boliviano em instantes. Então tá aí, meus amigos, o Carlo Ancelotti promovendo mudanças para esse confronto contra o time da Bolívia, lá em solo boliviano. E para esse jogo, um novo trio de ataque montado, né, ali para esse confronto, com o Luiz Henrique, o Samuel Lino do Flamengo e também o Richarlison no ataque. Vamos ver o que vai acontecer nesse ataque da seleção brasileira com esses jogadores, tá? Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!